Essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda e eu sou de centro-direita também. Tá? Então deixo bem claro isso aí pra vocês, né? Você é burro? Fala, seus mal diagramados! Após as queimadas da Amazônia surgiu uma dúvida aí. Afinal de contas, o Bolsonaro é ou não culpado pelo que acontece na região? E a resposta é sim, ele é culpado. E não é porque a gente não gosta do cara não, até que a gente não gosta mesmo, mas é que acontece que nenhum outro governo que veio antes dele teve um descaso tão grande pela região. E quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo, nem Sarney, nem Collor, nem o Temer, que tinha como ministro do meio ambiente o Zequinha Sarney, e ele ainda fez muito mais pela região que o Ricardo Salles. E quando a gente entra no momento onde um membro do clã Sarney é um cara que tem mais moral e respeito que o atual ministro do meio ambiente, é porque o problema tá sério. Lá no Twitter, o André Aroeira, que é um biólogo e mestre em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma thread explicando por que um excrementíssimo presidente da república e o Ricardo Salles, com aquela cara de psicopata corporativo, são responsáveis pela calamidade que enfrentamos. A gente vai reproduzir alguns pontos que ele levantou ali, vamos incluir outros, e vocês vão ter uma noção do que tem acontecido desde que eles assumiram, porque houve a intenção de fazer um desmonte nessa pasta e deixar que as coisas evoluíssem para esse estado caótico, onde a Amazônia queima descontroladamente. A gente vira um pária internacional na área de meio ambiente, que era uma área que a gente deveria ser protagonista, até pelo tamanho que o nosso país tem de ecossistemas como floresta, Pantanal e outras coisas que a gente tem aqui no Brasil. Mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei pra ele não falar besteira. É isso que eu botei lá. E nessas decisões equivocadas, o Ricardo Salles queimou bilhões de reais que poderiam ser usados para a preservação da floresta amazônica. É isso mesmo, eu falei bilhões, eu não falei milhões, porque milhões hoje em dia é dinheiro de troco para comprar jogador ruim do time que você torce aí. Tudo começa com um programa de conversão de multa ambiental, que seria o maior legado que o Zequinha Sarney, ou Sarney Filho, alguns chamam assim também, teria deixado quando ele foi ministro do meio ambiente. Antes do Zequinha, as multas acumulavam apenas 4% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Com a medida dele, né, com essa medida de conversão de multas aí, uma grana maior viria, e essa grana seria usada como um programa voluntário em que os devedores pagavam com desconto, mas pagavam. E com isso era previsto pelo menos 1 bilhão para as bacias do Rio São Francisco e do Rio Paraíba. Isso só em 2019. Em poucos anos seriam 4 bilhões de reais, o que representa mais de uma década de orçamento do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, sob o comando do Ricardo Salles, umas 2 décadas, já que com certeza os recursos serão ainda menores. E o que o ministro fez para acabar com essa grana? Disse que era dinheiro indo para ongueiro e mandou cancelar. E aí ele resolveu que ele mesmo seria tipo fiscal de multas do IBAMA. Ele promoveu um desmonte, né, nesse órgão e falou: não, agora cada multa será avaliada por mim mesmo, e se eu achar que a pessoa merece ser multada, ela vai ser. Se não acho que mereça, então não vai ser. Se for meu amigo, aí que não vai ser mesmo. Então a gente tá num momento aí que não tem fiscal fiscalizando e não tem multa sendo aplicada, porque simplesmente o Ricardo Salles promoveu um verdadeiro desmonte nesse tipo de coisa. Ou seja, talvez a Amazônia nem tivesse passado por essa calamidade se tivesse essas políticas sendo aplicadas como elas eram previstas antes do governo Bolsonaro assumir. E aí a gente vê também um perfil do Ricardo Salles, né, querendo promover a mamata pros amigos. Ele ia perdoar as dívidas muitas vezes milionárias desses fazendeiros, mais ou menos como o Paulo Jegues fez com o Neymar, né? Só que aplicado a grileiro e a garimpeiro e a latifundiário aí do interior do Brasil. E lembra quando a gente falou aqui outras vezes, e a mídia também, sobre o Fundo Amazônia? Pois bem, o Fundo Amazônia tem 1,5 bilhão de reais em caixa, sem destinação, e não pode mais operar. O dinheiro tá parado porque o Bolsonaro extinguiu o conselho que era responsável por gerir a grana no início desse ano. Desde então o Salles fala: não, eu tô analisando aqui, vou ver o que eu vou fazer, e o fundo bancava operações do IBAMA e do combate a incêndios. Entendeu o que aconteceu aí nos últimos meses? E aí o Salles deu aquela entrevista pra BBC falando que não, a Amazônia precisa ser capitalizada. A questão é que o Fundo Amazônia
também prevê esse tipo de coisa, prevê a questão do dinamismo econômico, iniciativas capitalistas, extrativismo mais consciente e também ajudar o povo da floresta a ganhar dinheiro com ela. O Salles preferiu fazer com que isso fosse explorado para quem ele deve ter prometido algumas coisinhas durante a campanha, já que não é de hoje que ele é conhecido por ser motoboy de ruralista. Com essa decisão aí, o Salles, que já tá queimado no Partido Novo, não vai conseguir nem fingir mais que é um representante do liberalismo econômico, né? Porque com essa decisão ele praticamente rasgou dinheiro. Ele não vai adiantar meter esse óculos colorido aí, de armação colorida, típico de integrante do Instituto Mises, porque você não vai mais enganar. Ou vai, né? Porque afinal de contas tem um povo que gosta de ser enganado, é esse povo que acreditou no seu partido, o Partido Novo. Só de cara, quando eles decidiram isso, a gente já perdeu 300 milhões de reais, parece pouca grana, mas é uma grana que faz muita diferença. E além de tudo, o Salles quis controlar todas as pastas do Ministério do Meio Ambiente, porque ele, óbvio, queria deixar terreno aberto para que grileiros e fazendeiros fizessem o que bem entendessem aí nos interiores dos estados da Amazônia Legal. E aí fica aquela pergunta, quanto será que a gente deixaria de ganhar ou vai deixar de ganhar com essas decisões no longo prazo? Provavelmente bilhões de reais, nem tanto quanto o Queiroz vai fazer de grana se ele ainda estiver vivo, mas já é um dinheiro relevante. O Fundo Verde do Clima é algo que faz parte do Acordo de Paris e prevê aí trazer 100 bilhões por ano para ser aplicado em várias pautas ambientais no mundo todo. A gente tem 3 instituições aqui no Brasil que são capazes de captar grana, né, desse Fundo Verde do Clima, mas o Salles acredita que isso é só uma discussão acadêmica, coisa de ideologia de esquerda, e o Bolsonaro, quando fez com que o nosso país deixasse sediar a Conferência Mundial do Clima, que seria aqui no começo do ano, também vai saindo desse tipo de acordo que poderia trazer dinheiro para a sustentabilidade e preservação da Amazônia. Com isso a gente perde a oportunidade de protagonizar o assunto, alavancar bilhões de reais, protagonizar acordos e ser também beneficiário desses acordos, já que temos a Amazônia, cuja importância o mundo inteiro mostrou aí que reconhece, né? Afinal de contas, é difícil você desprezar um ecossistema tão importante assim num país como o nosso. Que faria a gente ser reconhecido não só como produtores de memes, né? Que é isso que a gente ultimamente tem mantido a nossa sanidade e mantido a produção em alta. E simultaneamente acontece que o Bolsonaro extinguiu o braço do Itamaraty que conduzia esse tipo de negociação climática. Já o Ricardo Salles se saiu com a seguinte frase dizendo que o mundo é que deveria pagar para o Brasil preservar a Amazônia, provavelmente sem uma contrapartida, né? Só que ele, como liberal, tá ligado que não existe almoço grátis. Infelizmente, só demonstra que ele não estava nem um pouco preocupado e a alcunha de anti-ministro do meio ambiente pro cara cai muito bem. O Zequinha Sarney destravou aí o Fundo de Compensação Ambiental. O que significa isso? É um mecanismo que arrecada indenizações de grandes obras e aplica em ações ambientais. A contrapartida legal, que foi de certa maneira aí destravada por um cara que já foi investigado inclusive por viajar com a família pra Europa com cota parlamentar, mas que olha só, no Brasil de 2019 é um cara muito mais honesto e digno que o Ricardo Salles. Até porque imagine só o tipo de viagem que o Ricardo Salles faz, né? Provavelmente ele deve ter um gosto aí bem peculiar e não deve viajar para nenhum país que mantém as suas florestas preservadas. E é uma tristeza, porque assim, toda grande obra deveria pagar, né, dentro desse esquema, uma grana que seria usada em compensação ambiental. Em Minas Gerais, o governador Anastasia pegou essa grana e usou para pagar outras folhas de pagamento aí do governo do estado, deixando o meio ambiente a Deus dará, e depois acontece essas grandes tragédias aí no estado e ninguém sabe quem é o culpado, né? Um dos primeiros atos do Salles quando assumiu foi exatamente dissolver essa câmara que fazia a captação dos recursos de compensação ambiental de partida. Gera 1,8 bilhão de reais que estão paralisados desde então, equivalente a 6 anos de orçamento do Ministério do Meio Ambiente, tirando os custos fixos, é claro. E 2019 seria o primeiro ano de operação desse destravamento da compensação ambiental, mas o Salles achou que era melhor deixar tudo como estava, né? E nesse caso, se ele for cobrar
cobrado, ele pode perguntar, mas e o PT, hein? Porque no fim das contas também não fez nada em relação a isso. Outra forma de compensar aí as questões ambientais é um dispositivo chamado pagamento por serviços ambientais. A Costa Rica utiliza isso, cobrando ali pequena taxa de carbono, outra de água, outra de ecoturismo. São serviços que a natureza provê de graça e é só não botar fogo em tudo que as coisas continuarão sendo preservadas se assim tiver interesse. Deu tão certo que o país saiu de um dos maiores desmatadores do mundo para o maior reflorestador. Tudo bem, o país é pequeno, mas eles foram de 30% para 70% de florestas preservadas no território, bancado por quem usufruía dos serviços ambientais, seja fazendo turismo ou de outras maneiras. Esse modelo seria muito promissor para o Brasil, mas o Salles acha que não, né? Porque afinal de contas, o mundo inteiro está despertando para preservação ambiental, para essas pautas, seja a direita ou a esquerda. A gente acabou de ver aí o Emmanuel Macron, que é um liberal super preocupado com a questão da floresta amazônica, mas para o Salles não é bem assim. Não tem nenhuma importância preservar a questão da floresta amazônica ou de outros ecossistemas, porque para eles o mais importante é explorar da maneira mais predatória e agressiva possível. E o que ele defende no lugar disso? Ele defende, cara, usar dinheiro público para pagar ruralistas que protegem a vegetação das suas propriedades, que na verdade já é uma obrigação, mas ele acha que já tá de bom tamanho, não precisa mais se empenhar em fazer com que outras verbas venham para esse tipo de mecanismo e de política pública. O Acordo do Clima também prevê outros mecanismos de diminuir o impacto de desmatamento, de poluição, da aviação civil, mercado de crédito de carbono e também a redução de emissão por desmatamento e degradação florestal. Mas agora que a gente já virou páreo ambiental e que o ministro do Meio Ambiente demonstrou que não tem interesse pelas pautas que deveriam ser do interesse dele, a gente não tem mais para onde correr. E a gente fala por último aqui sobre a questão de que o Brasil tá incendiando a grande chance que a gente tinha, construída por todos os governos desde a abertura democrática, de ser um protagonista ambiental no mundo. Isso foi construído um pouquinho pelo Collor, um pouquinho pelo Itamar, um pouquinho pelo Sarney, um pouquinho pelo FHC, pela Dilma, pelo Lula e até pelo Temer, como a gente citou aqui. O Ricardo Salles e o Bolsonaro estão acabando com a imagem do Brasil no exterior. Coisa boa é que Bolsonaro e Salles, se possível, passarão, mas a Amazônia continuará e talvez a pessoa que venha depois seja um pouco mais consciente da questão ambiental. A gente não pode esquecer que o Ricardo Salles é do Partido Novo. O que o Partido Novo prega? Austeridade fiscal, eficiência econômica, economia responsável. E com a gestão do Ricardo Salles à frente da pasta do meio ambiente, dá pra ver que claramente ele ou não tá cumprindo as regras que o Partido Novo tenta pregar, ou o Partido Novo tá mentindo e esses não são os objetivos deles. Porque afinal de contas, da maneira que ele tem tocado o Ministério do Meio Ambiente, ele não serviria nem pra administrar esse canal aqui. Olha que eu e o Bez não temos noção nenhuma de gerenciamento e a gente até que tá saindo bem aqui, pelo menos no prejuízo a gente não tem ficado. E também um prejuízo que vários servidores têm tido na carreira mesmo. A galera tá sem trabalhar, outras estão sendo transferidas. E por quê? Porque ele imobilizou todos os órgãos pertencentes ao Ministério do Meio Ambiente de uma forma aí, hoje dá pra ver que intencional, porque a intenção dele é fazer com que o meio ambiente não seja preservado, o que é bizarro vindo de um cara que deveria ser o grande defensor dessa pasta e dessa política pública. Isso é irônico, porque durante a campanha o Bolsonaro disse que só pessoas capacitadas participariam do governo dele. E o Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente mostra que é capacitado sim, mas capacitado para destruir o Brasil e a floresta amazônica. E é isso aí, galera. Queria agradecer vocês aqui, pedir para que vocês também se inscrevam no nosso Apoia-se. Agora a gente tem o Seja Membro aqui, ó. Recebemos a placa de 100 mil, chegando aí nos 250, mas recebemos finalmente. Dê like no Facebook, no Instagram, no Twitter, siga a gente lá, ativa as notificações aqui no YouTube. E para quem discorda de toda essa política de destruição ambiental do Ricardo Salles, desde que ele assumiu aí a pasta do meio ambiente, só temos uma coisa para dizer para vocês: não passarão.